No ar, o Clipe em Eletrônico, mais uma vez pela TV Câmara e mais uma vez ao vivo. Hoje, quinta-feira, dia 18 de fevereiro, nós temos o prazer de receber para debater assuntos da cidade, o viaduto lá na região da Avenida dos Bandeirantes, o Parque dos Búfalos, a questão da dengue. Tem muitos assuntos de cidade que estão aí na ordem do dia, digamos assim. Você pode participar conosco, 3396-4944, 3396-4944. Boa tarde, vereador Ricardo Yang. Boa tarde, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Boa tarde aos telespectadores. Vereador Ricardo Yang, alguns jornais noticiam isso hoje. O vereador está deixando o PPS seguindo para a rede. Isso, Rede de Sustentabilidade. É isso aí. E também conosco o vereador Jonas Camisa Nova, do DEM. Tudo bem, vereador? Boa tarde, Wagner. Boa tarde a todos os telespectadores e obrigado aí pelo convite. A primeira coisa que eu queria que vocês falassem para a gente trazer o nosso telespectador para participação pelo telefone 3396-4944 diz respeito a essa questão da dengue na cidade de São Paulo. Os números são preocupantes, eles não são privilégio de uma cidade, vereador. Nós temos o Vale do Paraíba com números epidêmicos, regiões do interior do estado que efetivamente dependem de políticas públicas que se façam mais eficazes no sentido de conter o avanço da doença. O que é possível fazer no curto prazo? Qual é o papel da Câmara nesse sentido? Eu acho que essa era uma tragédia anunciada, porque o governo considerou que a dengue estava dominada, nós passamos por uma crise hídrica terrível, onde se aconselhou a população de forma correta a armazenar o máximo de água que podia se armazenar. Obviamente, focos do mosquito começaram a surgir na cidade e a doença voltou de forma descontrolada. Agora, o que pode ser feito é o que foi feito antes, que é uma campanha maciça de esclarecimento à população, uma campanha de utilidade pública. Não vamos nunca esquecer que as emissoras são concessões públicas, elas têm a obrigação de, nesses momentos, ceder espaço para a campanha de esclarecimento à população e fazer como foi feito antes. Como é que foi erradicado antes, Wagner? Foi exatamente assim. Conscientização da população, conscientização todos os dias, em todos os meios de comunicação, fossem eletrônicos, fossem através dos transportes públicos e assim por diante. Eu acho que o governo tem falhado miseravelmente nessa questão. Primeiro porque não enfrenta o problema. Aliás, isso é típico desses governos que estão aí. Não enfrentam o problema, negam o problema até que o desastre acontece. Quando o desastre acontece, se colocam como vítimas da circunstância, ao invés de convocar a população para construir a saída. Então, eu acho que estava vendo uma timidez, quase com um acovardamento dos governos no enfrentamento dessa tragédia. Agora, o mais interessante, vereador Ricardo Yang, eu vou pedir que o vereador Jonas Camisa Nova também fale sobre o assunto, é que trata-se de uma questão que não é municipal, não é da região metropolitana, não é do estado de São Paulo, não é do Brasil. Ela se tornou global. Nós estamos aí com um problema em 34 países, algumas nações da Europa, a Organização Mundial de Saúde emitindo alerta em relação a essa questão. Vereador Jonas Camisa Nova, como conter isso no curto prazo? Como tornar a margem de segurança da saúde pública maior? Na verdade, como o Ricardo falou, a gente já vem aqui na casa desde agosto, prevendo o que iria acontecer. Fizemos aqui o Comitê da Dengue, que está aí a todo vapor, inclusive convido para terça-feira, nós temos reuniões aqui com as comissões para fazer um trabalho sobre a dengue, divulgar o que nós estamos fazendo. E a gente está aqui na casa, desde agosto, nós estamos soltando panfletos do nosso bolso, inclusive, para fazer uma divulgação do que seria essa epidemia. Mas, na verdade, o governo pagou para ver. E quem sofre com isso é a população. Então, na verdade, hoje, nós precisamos da parceria com os munícipes, com as comunidades, para que participem com a gente nessa luta contra a dengue. E somente hoje, o governo, como entrou atrasado nessa luta, certo? Quem estamos sofrendo somos nós, a população. Vamos lá. Então, eu convoco a todos
que entrem nessa luta. Veja, vereador, a gente tem os números aqui, a matéria da Lucilene Oliveira, no Jornal Diário de São Paulo de hoje. Além de objetos, pneus, garrafas, enfim, muitos objetos, o mosquito na fase de desenvolvimento, etc., os agentes de saúde detectaram 13.157 potes com água e 36.319 possíveis criadouros. Ao todo, eles visitaram 46 mil imóveis e constataram que uma a cada 30 casas de quem já teve dengue tinha larva do mosquito. É uma situação quase descontrolada. Agora, não adianta pensar que o poder público faz isso sem uma aliança com a população. Quer dizer, quem vai resolver o problema do mosquito, da dengue, é a população. Não é o poder público. Cabe ao poder público criar as condições para que a população possa lutar contra o mosquito. Claro. Isso é educação, informação, postos de informação, saúde para identificar os primeiros sinais da doença. Quer dizer, a população tem que estar profundamente conscientizada desse risco. Cidadania, Agora, né? Em uma palavra, cidadania. Exatamente. Foi assim que nós vencemos a questão da AIDS no Brasil, foi assim no primeiro surto da dengue que nós tivemos no passado. Quer dizer, nós sabemos o caminho. Por que o governo não faz? Por que as emissoras de televisão não estão entrando nessa campanha para valer? Quer dizer, há uma omissão daqueles que têm a responsabilidade de ajudar a população a combater o mosquito e não estão comparecendo nesse momento. Sem dúvida. Diga lá, vereador, o que o senhor queria levantar para finalizar o assunto dengue? Na verdade, para você ter uma ideia, Ricardo, na nossa região temos muitos pátios de apreensão de carro. Temos o pátio da São Paulo Transporte, que mantém lá não sei quantos ônibus, tem mais de 500 ônibus lá. Isso desde a época da Erundina, certo? Jogado no pátio, não é fiscalizado. Nós temos a informação de que temos lá, foi vistoriado 49.327 pontos prováveis de dengue, certo? Mas é aquilo que eu falo, temos pátios com ambulâncias, certo? Temos o pátio da subprefeitura com aqueles carros que foram queimados, abandonados na rua, certo? A Deus dará lá. Certo? Precisamos dar um destino para aquilo. A gente tem brigado muito, certo? Para que guardar aquelas carcaças, entendeu? Aquilo lá tem que ser feito um leilão ou triturado, vocês não me lembram? Tudo isso vem ajudar. Não adianta a minha população limpar o seu quintal se o próprio governo também não limpa o seu. Eu acho que o Jonas traz um ponto fundamental nessa discussão, que é o problema do lixo, né? Do saneamento. E como a não reutilização dos resíduos sólidos, né, carcaça de automóvel, inúmeros pneu e assim por diante, acabam potencializando a propagação da doença. Né? Então não é só uma questão de ação doméstica, é uma questão de ação de saneamento e de garantia de recolhimento e reciclagem dos resíduos sólidos que estão aí espalhados ao desdobrar. Para você que acompanhou a fala do vereador Jonas Camisa Nova, citando a região a que o vereador se referia é a área ali do entorno do Jardim São Luís, o Terminal Capelinha, a área da zona sul da cidade de São Paulo, que é o reduto eleitoral de atuação do vereador Jonas Camisa Nova. A TV Câmara de São Paulo também tem tentado colaborar, assumindo o compromisso de praticar um jornalismo público legislativo que desperte para questões que envolvam a cidade. E nós estamos com uma campanha sobre a dengue no ar. Eu peço que vocês assistam a um comercial. Se você possui um aquário, tem um desafio na luta contra o mosquito da dengue. Mantenha-o sempre tampado com tela de nylon com trama de 1 milímetro. Em lagos artificiais, se possível, tenha peixes lavófagos, aqueles que se alimentam de larvas. Essa luta é de cada um de nós. Uma campanha TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania. Vereador Ricardo Yang, didatismo. Exatamente. Né? Esclarecimento. Quantas pessoas desconfiariam de que ter aquário em casa pode ser um criador de dengue? Ou plantas. Aqueles pratinhos que se colocam debaixo dos vasos de planta, que quando se coloca muita água, fica aquela água ali. Ali é criador de dengue também. A população sabe disso. Quem está dizendo isso para a população? Exatamente. E o senhor, vereador? Na verdade, a gente em São Paulo não foi pior, porque uma área que a gente tem, que hoje é considerada cidade das águas, que é Parelheiros,
é uma área fria, então ele não se desenvolve. Isso. Certo? Porque se ele se desenvolvesse no frio, Ave Maria, porque você conhece aquela região tão bem quanto eu conheço, certo? Por exemplo, eu mesmo tenho uma chácara lá que possui 3 lagos, certo? É uma área muito rica em água. Graças a Deus, como é frio lá, faz parte da serra, ele não se desenvolve tanto lá. Inclusive é onde tem um índice menor, que é aquela região de Marcilac, lá no fundão, no Colônia, entendeu? Porque caso contrário seria uma epidemia. Haveria uma relação, na sua opinião, entre o aumento da dengue com o aumento do calor em São Paulo? Também. Porque nós temos batido recordes de calor já há 3 anos, né? E será que isso também não tem influenciado? E principalmente esse ano que nós tivemos muitas chuvas? Eu acredito que sim também, Ricardo, até porque com essas altas calorias e também aquelas chuvas repentinas, entendeu? Que pega todo mundo de supetão. Como a de ontem, né, que nem a de ontem. Castigou muito a cidade de Ferraz de Vasconcelos. De ontem foi terrível. Então não tem como você fazer uma prevenção, falar, ó, começa o tempo a ficar escuro, agora de repente no calor é aquela coisa, de repente dá aquela pancada d'água, né? Entendeu? E por isso que eu acho que é importante a gente estar cobrando da comunidade para não, como é que eu posso dizer para vocês? Ficar atento, né? Dentro da sua casa, não é olhar uma vez na segunda-feira e tal. Você tem que ficar atento 24 horas e 7 dias da semana. Sem dúvida. Um desdobramento desse assunto que o senhor citou há pouco, vereador, o senhor falou de uma questão que daria para a gente fazer um programa de 5 horas de duração aqui, sem muita dificuldade, que é a questão do saneamento básico. Nós estamos numa casa política, a Câmara Municipal de São Paulo, vereadores debatem assuntos importantes para a população, como a lei de zoneamento, o plano diretor, o plano municipal de educação, assuntos que passaram e que passam pelo plenário da casa, mas aí o senhor toca no saneamento. Na cultura, no anedotário popular do brasileiro, o saneamento básico não dá voto. E a partir do momento que ele der voto, a questão de saúde pública vai ter um salto de qualidade por si só? Eu acho que, com absoluta certeza, sim. Eu acho que há uma visão equivocada, e obviamente que eu vou dizer aqui, o telespectador talvez se surpreenda, mas há uma visão equivocada de que nós só conseguimos resolver o saneamento em grande escala. Então, só se a Sabesp ligar água e esgoto nas comunidades é que nós teremos, então, o saneamento adequado das comunidades. Bom, nós sabemos, e isso foi demonstrado claramente o ano passado, que o que move a Sabesp não são os objetivos de saneamento ou de melhoria do serviço público. O que moveu a Sabesp, pelo menos até o ano passado, era aquilo que dava maior resultado. E o saneamento em áreas da periferia não dão resultado. Então, a Sabesp se concentra os seus serviços naquelas áreas da cidade que dão a maior lucratividade e menor custo. Bom, o que nós vimos, né, foi o colapso da empresa, porque ela privilegiou a distribuição de dividendos ao invés de investir na expansão da sua rede e na melhor capacitação das reservas hídricas. Mas por que eu estou falando isso? Porque modernamente, Jonas, existem equipamentos que podem ser adotados na casa, não é nem no conjunto de casas, na casa, que garante 100% de saneamento e recuperação da água. Não a água marrom, que normalmente sai de processo de saneamento convencional. Não, a água potável. Existe na fronteira de São Paulo com São Caetano uma estação onde a Sabesp e a Odebrecht fizeram um Aquapolo, que trata a água para o equivalente a 500 mil habitantes para o polo petroquímico lá de Cubatão. A qualidade dos filtros hoje existentes permitem a transformação do esgoto mais adensado para água potável. E hoje existem equipamentos domésticos para se fazer isso. Então, seria possível, assim como a questão da energia também está se tornando cada vez mais uma questão
do território, porque na medida que você trabalha com energia renovável, placa solar, etc., você começa a produzir energia no território, o mesmo para o saneamento. Então, seria possível, com uma política pública de incentivo e subsídio para esses equipamentos, se universalizar o saneamento. Mas por que é que não se universaliza o saneamento? Porque a concessão do saneamento está em empresas públicas gigantescas que são mistas e têm ações em bolsa. E isso, em função da experiência que nós tivemos no ano passado, deveria nos acender um alerta vermelho. Vereador Jonas Camisa Nova, esse alerta vermelho a que o vereador Ricardo Yang se refere, ele se traduz na prática numa percepção bem simples, a de que saneamento básico, pro forma, não é uma prioridade, no entanto deveria ser. Eu concordo com o Ricardo e na verdade é assim, a gente quando paga água, paga o esgoto. Eu acho que todos os córregos devia ser responsabilidade da Sabesp, inclusive canalizar, e não da prefeitura, certo? Porque elas recebem para fazer isso. Então eu vou dar exemplo de 2 córregos na minha região, Ricardo. O córrego dos Freitas, Jardim Capelinha, tem o córrego da Alchimara Minamoto. São córregos que a gente briga há mais de 50 anos. Já começou com meu pai, eu dei continuidade, você entendeu? É divisa de 2 subprefeituras, aí fica aquela briga. Não, pertence a quem? Pô, aquilo pertence a São Paulo. Eu não consigo entender isso. Pertence a quem? E é um córrego que, quando dá essas pancadas de chuva, graças a Deus, esse ano não tivemos nenhuma ocorrência de morte. Mas quase todos os anos tivemos ocorrência de morte. Certo? Então, na verdade, é assim. Por exemplo, fizemos lá com a TV Câmara, fizemos uma filmagem no Riviera, onde a Sabesp criou vários pontos para segurar o resíduo pesado para depois ir para a represa, que também não fazem tratamento nenhum, né? São aquelas estações que seguram somente o resíduo pesado. E a água corre normal, quer dizer, o esgoto corre normal. Está lá tudo abandonado no meio do mato. Uma fortuna que se gastou ali, né? Inclusive, eu estive lá com o vereador Gilberto Natalini, que ele nem acreditou quando ele viu aquilo, né? Esgoto correndo direto para a nossa represa. E o Riviera também, aquelas mansões, estão também jogando todo o esgoto na represa do Guarapiranga. Então, por isso que eu falo que a fiscalização é muito importante. Então, vereador, mas esse processo é um processo de meados da década de 50 do ano passado. A gente discutiu isso aqui no ano passado, vereador. A gente pode até trazer o Parque dos Búfalos para conversar sobre essa questão de adensamento, de uso do solo, de área verde. Eu queria fazer uma colocação para você, vai. Diga lá, meu querido. Nós precisamos eleger prefeito que tenha conhecimento da coisa, né? Nós elegemos pessoas como prefeito que não tem, às vezes, conhecimento, nem conhece São Paulo, certo? De vez em quando a gente discute com os vereadores que eu acho que todo prefeito de São Paulo devia ser vereador primeiro da Câmara, certo, Ricardo? Para conhecer realmente. Concordo totalmente. Certo? Para conhecer o código da cidade. A vereança é um estágio necessário para se conhecer a cidade. Entendeu? Porque dentro de gabinete a gente costuma dizer até que a gente não ganha eleição, né, Ricardo? Certo? Imagina querer administrar uma cidade desse tamanho, uma metrópole desse tamanho, dentro do seu gabinete. Né? Sim. Então, a gente está aí, os vereadores à disposição, inclusive do prefeito, não importa qual é o partido, nós estamos aqui para ajudar a comunidade, certo? Eu acho que ele devia pegar cada vereador e fazer as visitas na região. E largar de ser partidário. Eu concordo plenamente com o vereador Jonas. Toda vez que a gestão pública começa a usar a política como critério de gestão, vai fracassar, por definição. Porque a gestão exige especialidade, exige conhecimento técnico, exige competência. Nós não podemos escolher os nossos prefeitos na base da política, não podemos escolher nossos secretários na base da política, nós temos que escolhê-los na função, na condição da competência para aquela função. O que é um prefeito? O prefeito é um gerente da cidade. Ele é um gerente que tem aqui um programa, né, e ele precisa cumprir esse programa da forma mais eficiente possível com os recursos que são lhe colocados à disposição, que sempre serão escassos. Obviamente, se você ganha em competência, você reduz custos,
você melhora a colaboração da população na ponta, a população sente que ela está sendo atendida. Então, nenhuma ação pública consegue ter repercussão e resultado se não tiver apoio da população. Estava falando do dengue, da dengue agora há pouco. Mas para que a população possa colaborar, ela tem que ter credibilidade, ela tem que acreditar na gestão, a gestão tem que ter credibilidade. Como é que se consegue credibilidade se você organiza a gestão apenas por critérios políticos? Não vai conseguir. O Jonas está certo. Eu poderia fazer só uma colocação, Wagner? Sim, por favor. Só para dar continuidade nisso. Eu vou dar um exemplo raro que acontece, por exemplo, na minha região. Nós fazemos reivindicação para o subprefeito do Boimirim, certo? Ele não atende. Você está me entendendo? A gente manda emenda para fazer. Hein, então, eu sou vereador. Então a gente manda uma emenda. Manda-se uma emenda para destinada à obra, certo? Aí quem vai inaugurar lá não é aquele que deu a emenda. É o vereador deles do partido. Pô, isso tem que acabar. Quando a emenda chega, né? Mas Eu acho que, briga política a gente faz na época da eleição. Vai chegar agora o mês de agosto, setembro, aí nós vamos, né, colocar as nossas ideias, o nosso trabalho, certo? Agora, não podemos ser tratados do jeito que... Por exemplo, mandei uma emenda para o cemitério do Jardim São Luís. Foi o primeiro cemitério a receber uma emenda para comprar uma escavadeira, porque ainda hoje se cava as covas. Sabia disso, Ricardo? Se abre covas na mão. Então, compramos a máquina. No velório, o ente querido lá ficava velando o seu parente e chovendo na cabeça dele. Mandamos uma emenda. A administradora do cemitério simplesmente falou que aquilo era mentira. Que eu não tinha mandado emenda nenhuma porque ela é indicada por um vereador. Isso não existe, pessoal. Nós temos que, nessa época, é somar. Você concorda comigo, Ricardo? Mas, vereador Jonas, vamos lá. Eu acho que você seria um bom secretário do meio ambiente. Desculpa, Ricardo, mas a verdade é essa. Tem que colocar o profissional na área dele. Não adianta colocar um médico para sentar o tijolo. Exatamente. Não vai dar certo. Sim, mas nisso que vocês, vereadores, acabaram de falar agora. O vereador Ricardo Yang disse que é preciso dissociar a gestão pública e a pessoa que exerce determinado cargo na gestão pública da política no sentido estrito do termo. Quão possível é isso com o modelo político que vige no país atualmente? Tem que enfrentar o modelo. Como, vereador? Tem que enfrentar o modelo. Essa ideia de que se é possível governar capturando o legislativo é uma dessas ficções que precisa ser destruída. Porque o que se faz quando um prefeito, para governar a cidade e garantir a maioria na Câmara, faz? Entrega cargos. Então, o legislativo perde a sua autonomia, perde a sua independência. E quem disse que aquele elemento do legislativo que o partido está indicando para fazer parte do governo é o mais competente para cumprir aquela função? A população e a sociedade precisa aprender que essa cooptação política ou essa negociação por maiorias no parlamento simplesmente neutraliza o legislativo e contamina com incompetência o executivo. Qual é a equação que tem que se mudar? Como disse o Jonas, a disputa política se dá na eleição. Se venceu a eleição, se vê nos partidos quem são os mais competentes para aquelas demandas que são colocadas. Não tem ninguém com competência, vai para a sociedade, porque a sociedade tem competência de sobra. As ONGs, a sociedade, as universidades têm profissionais com competência de sobra. O que fez o nosso prefeito Fernando Haddad? No começo ele diz, não, todo subprefeito vai ser profissional de carreira, engenheiro de carreira. Isso soou muito bom, porque essas pessoas conhecem a cidade, têm competência, etc. E aí o que se viu? Não durou um ano, né, Jonas? Começou a se substituir os subprefeitos por políticos ou indicações de vereadores. Você começou a perder na competência dos subprefeitos e começou a perder a independência dessa casa em relação ao prefeito. Então, essa cultura política, ela precisa ser mudada e precisamos de políticos que tenham coragem de mudar isso na prática, que tenham coragem de desafiar. O Obama, nos Estados Unidos, governou 4 anos sem maioria no Congresso e conseguiu. E conseguiu, inclusive, passar o healthcare, que era o seguro de saúde privado, sem a maioria no Congresso. Como é que ele conseguiu isso? Em aliança com a sociedade, mostrando para os políticos que a sociedade desejava o healthcare e precisava do healthcare. Então, o Obama fez uma aliança com a sociedade para conseguir
fazer com que o Congresso votasse em nome da sociedade e não em nome dos interesses políticos. É esse o desafio que um gestor, um prefeito tem. Quando ele eventualmente tem um projeto que não tem aderência na Câmara, ele tem que fazer o diálogo com a sociedade para que a sociedade o ajude a fazer com que a Câmara perceba a importância daquele projeto. É de isso que nós precisamos romper, porque se nós não rompermos, nós não temos um regime democrático tripartite. Nós só temos executivo e judiciário, porque o legislativo fica totalmente cooptado pelo executivo. Essa dimensão proposta pelo vereador Ricardo Yang, vereador Jonas, ela é efetivamente factível nesse modelo político que a gente tem? Hoje é. Porque, na verdade, é assim, para os amigos tudo, para os inimigos, a gente é considerado como inimigo. Se você não é da sigla deles, a gente é considerado como inimigo. E, na verdade, não é isso. Nós estamos lá, já me coloquei, inclusive, várias vezes à disposição. Esse eu estou dando exemplo da minha região, porque já me coloquei várias vezes à disposição e faço reivindicações, já não é rasgado nossos documentos e passado por nome de outro. Não importa, o importante é realizar a coisa. Mas eu acho injusto isso, certo? Eu acho que quem senta numa cadeira de subprefeito ou numa secretaria, o mínimo que ele pode ser é partidário. Não importa se ele tem que estar lá para atender A, B, C, D, certo? E nós, vereadores, estamos aí para ajudar, certo? Há interesses nossos também que haja melhor a região. E eu sou favorável ao voto distrital. Né? Ou seja, vocês estão falando de algo que a Câmara debateu com apoio da Escola do Parlamento, também por iniciativa do presidente da Casa, do vereador Antônio Donato. A Câmara debateu a fundo isso com um ciclo de palestras da reforma política. A gente trouxe aí para falar da questão da representatividade, de etnia, da crise da democracia representativa, do financiamento público de campanha. Estou citando alguns dos temas que foram debatidos aqui na casa. Feitas essas proposições, qual é o próximo passo? Há ambiente para uma sensibilização do Congresso para que uma pauta como a reforma política ecloda no horizonte? Nós temos duas questões que nós temos que discutir aí. Primeiro, se na prática essas mudanças melhorariam o sistema político e segundo, o que seria necessário para mudar esse sistema político. É muito chato pegar o exemplo pessoal, mas eu sou um vereador que fui eleito pelo PPS porque o meu partido de origem ainda não tinha sido registrado, que é a Rede Sustentabilidade. Então, foi uma eleição independente. Né? Durante todos esses anos aqui, né, são 3 anos, estamos indo para o 4º ano, o meu diálogo com o PPS sempre foi de absoluta independência, respeito e dignidade, porque tanto o partido como eu, como a rede, sempre entendemos que o mandato não está a serviço de um partido, o mandato está a serviço de um projeto. E nós precisamos construir esse projeto. E o partido que ajuda a construir esse projeto vai ter a visibilidade necessária. Mas não necessariamente o vereador serve ao partido ou aquele que está no serviço público vai servir ao partido A ou B. Olha o absurdo que isso acaba fazendo. Você é prefeito, o Jonas é prefeito. Tá? Ele vai escolher seu secretariado. Mas ele tem que dar 2 secretarias para o partido A, 3 secretarias para o partido B. Aí as pessoas são nomeadas de acordo com a indicação do partido e começa a fazer a gestão daquela secretaria de acordo com o interesse do partido e não do Jonas. Aí como é que o Jonas consegue fazer com que o partido A sente com o partido B, que são rivais, para colaborar num projeto público quando cada vez mais nós precisamos de todas as secretarias para resolver os problemas da cidade? Então, não dá para gerir uma cidade em cima de critérios políticos. A partir do momento que a população decidiu, olha, esses são os prefeitos, esses são os vereadores que nós queremos, é obrigação do prefeito e dos vereadores constituírem a governabilidade da cidade de acordo com a melhor competência possível e não dos interesses fragmentados dos partidos. Legal. Vereador Jonas Camisa Nova, a gente tem aí a lei de zoneamento que ficou para a semana que vem. O Jornal Estado de São Paulo traz uma matéria hoje dizendo que o zoneamento, tal qual está proposto, desprotege, entre aspas, 3 milhões e 200 mil metros quadrados. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Na verdade, nós tivemos as audiências públicas, certo? E deu para se discutir bem disso. Logicamente
quando a gente faz um projeto dessa amplitude, a gente às vezes falha em alguma coisa, certo? Mas, na verdade, é assim, a população tem que ser mais ativa, participar mais e cobrar mais da gente. Como, por exemplo, os jardins, o pessoal está se manifestando, Marajoara está vindo aqui na casa, pressionando a gente, entendeu? Porque, na verdade, é assim. Por isso que eu falo para vocês, o voto distrital é muito importante para a gente. Eu viria aqui para discutir uma região e não a capital toda, porque nós não conhecemos a capital toda. Concorda, Ricardo? É muito grande, né? Então, a participação da comunidade junto a esse processo é muito importante, certo? E nós tivemos várias chances com as alianças públicas de discutir região por região, certo? Não estaríamos satisfeitos, procurasse a Câmara, certo? Procurasse os vereadores, né? Como muita região fez, certo? Ou o vereador da sua região, certo? E, por exemplo, hoje eu estou tentando acomodar uma situação que temos na nossa região, para que ela possa crescer. É uma área muito grande, certo? Mas vieram procurar a gente, hoje parece que vai ser efetivado. Então, pessoal, a participação da comunidade é importante nisso, né? A gente vai para a reunião, às vezes, tem 2, 3, 4, 5, 50 pessoas. Mas são 50 pessoas que o vizinho convida. Então, às vezes, uma região é muito grande. Precisamos se criar um vínculo de que todo o bairro tem o seu problema. Por exemplo, eu fui presidente do Conseg também há muito tempo. O que eu fazia? Cada bairro eu elegia um delegado, para que ele me trouxesse os problemas, não só a comunidade, porque a comunidade, às vezes, ela vem pedir um melhoramento para ela. E, na verdade, a gente tem que fazer o todo. Então, é muito importante a participação da comunidade. Mas eu acho que é assim, está bem encaminhado. Estamos hoje, antigamente você tinha ou 250 metros ou 125 metros, né? Não é isso? Hoje, com essa lei do zoneamento, nas periferias, nós vamos poder regularizar até imóveis menores. Que são aqueles que herdaram, Ricardo, dos pais e se divide um lote hoje em 4 donos, né? Então, isso veio favorecer também. Mas aí é aquela coisa, até amanhã ainda tem tempo da gente, certo? Agora, quando se cria uma lei, a gente favorece uns e às vezes podemos até prejudicar outros, mas esse não é o intuito nosso, é tentar amenizar tudo. Eu acho, Wagner, que isso é importante que o telespectador tenha consciência de que a lei de zoneamento tem sido trabalhado diligentemente pelo conjunto dos vereadores. Nós temos sempre interesses em conflito na cidade, o interesse imobiliário versus o interesse ambiental, versus o interesse social, versus o transporte. Um bom exemplo disso nós é temos... a área lá que o senhor tem debatido bastante, inclusive no plenário, o Parque dos Búfalos. Não, o Parque dos Búfalos é um exemplo típico, né? Onde um parque de 1 milhão de metros quadrados ele é completamente desfigurado pela necessidade de habitação popular. E ao invés de se pensar no estoque de imóveis vazios que nós temos, vamos na Cracolândia. Você vai olhar na Cracolândia, na Barra Funda, aqui na região central, o estoque de imóveis que se tem aí, não vai se condenar uma região de manancial à beira da represa com um adensamento, pasme, de 3.800 unidades num terreno de 400 mil metros à beira da represa, com 20 mil pessoas que irão morar lá. Quer dizer, isso destrói a vida comunitária, destrói a possibilidade de qualidade de vida na região. E justamente por nós termos esses conflitos na cidade, que se faz barbaridades. Agora, na lei do zoneamento, o que é que se procurou? Se procurou um equilíbrio entre os interesses sociais, né? Portanto, as ZEIs, né? As zonas de interesse social, melhorar a questão da permeabilidade da cidade, diminuição das bolhas de calor, o adensamento nos miolos de bairro, compatibilizar as demandas de transporte em relação ao crescimento da cidade, mas o verde novamente está perdendo, né? A reportagem que você nos leu, Wagner,
é especulativa. E eu digo isso porque nós estamos estudando esse assunto e nós não temos substitutivo definitivo ainda, que só vai ser entregue amanhã. Então, há muita especulação sobre o que está sendo feito e nós só vamos saber mesmo o resultado amanhã. Mas eu tenho sentido do relator de que a maioria dos encaminhamentos que são embasados em pleitos da população organizada têm sido acolhidos pelo plano diretor. E aí, algumas... Pela lei de zoneamento. Pela lei de zoneamento. Não pelo plano diretor, pela lei de zoneamento. E tem sido incrível a demonstração de cidadania de alguns movimentos. Por exemplo, o pessoal da Vila Jataí, da Vila Beatriz, eles repensaram o bairro inteiro, inclusive incorporando o papel ambiental dos córregos na região e estão prosperando. Através de emenda do vereador Eliseu Gabriel, com apoio de todos nós, eles estão prosperando. Então, a lei de zoneamento tem sido um espaço, como foi o plano diretor, um bom espaço de diálogo e de exercício de cidadania. No entanto, ele traz distorções porque, por mais aberto tenha sido o processo, os lobbies operaram pesadamente. Essas notícias têm saído de construção de imóveis de até 8 andares em regiões de mananciais, etc., não era uma coisa que estava no projeto inicial da prefeitura. Está surgindo e nós não sabemos de onde. Agora vamos ver amanhã se confirma ou não essa informação aparentemente especulativa. Mas tem sido uma experiência muito boa para a cidade de São Paulo a construção dessa lei. E o senhor, vereador, o que o senhor diz dela, desses debates que têm sido feitos, da sequência de mais de 60 audiências públicas, a lei de zoneamento que deve emergir dessa casa na semana que vem, e ela vai se tornar uma lei que efetivamente muda um preceito na cidade de São Paulo e melhora a vida do paulistano? Eu acredito que sim, estamos torcendo para isso. Né? Então, como o Ricardo falou, é especulativo essa questão do zoneamento, porque há conflitos nos interesses, né? Mas a gente acredita que isso venha melhorar a nossa situação. Inclusive, eu queria até deixar um aviso do CDHU, as PPs dos apartamentos do centro estão abertas as inscrições, né? Estão dando prioridade para quem mora nos lugares mais longínquos, que trabalham no centro, para fazer a sua inscrição no CDHU, que estão abertas agora para esses prédios aqui no centro, que estão sendo tomados, que estão sendo reformados e entregues à população, né, aos mais carentes. Então, deixo aí esse aviso a vocês que está aberto hoje no CDHU as inscrições para quem que deseja adquirir um apartamento. Legal. Vereador Ricardo Yang, sempre bom bater um papo com o senhor. A gente tem aí para a gente finalizar a frente parlamentar. Quais as metas nesse ano de 2016, ano de eleição, ano de uma dimensão ainda de crise política? Quais as metas? Bom, eu tive a felicidade de ter sido eleito pelos meus pares hoje fui reconduzido à presidência da Frente, o que me dá muita satisfação, porque a Frente é um espaço suprapartidário. Ao contrário da Comissão de Meio Ambiente, que nós éramos parte até o ano passado, o Jonas e eu, na Comissão de Meio Ambiente, os vereadores eles são destinados por esse sistema de alocação dos vereadores nas comissões, e todo partido participa de uma comissão, você não escolhe a sua comissão. Depois você negocia que comissão você participa, mas às vezes você não consegue. Na Frente, participa o vereador que quiser participar. Então, é efetivamente suprapartidário e todos os vereadores que participam têm interesse. Nesse ano, nós estamos elegendo a questão do Parque dos Búfalos, continua sendo uma questão fundamental para nós. Nós queremos criar mecanismos para supervisionar o que a Encamp vem fazendo lá. Há indícios claros de crime ambiental que precisam ser apurados. E também que a Secretaria do Verde faça parte, porque um dos compromissos do prefeito foi que o parque fosse feito, o parque já está sancionado, a lei já foi sancionada, a lei do Executivo já foi sancionada, a verba já foi dotada, agora tem que se entregar o parque esse ano. E se nós não botarmos pressão lá, inclusive conto com
o vereador Jonas para isso, a prefeitura não vai entregar o parque. Além disso, nós estamos nos debruçando na lei das compensações ambientais, que a compensação ambiental hoje, telespectador, é uma piada, porque são várias legislações dispersas, onde a empresa ou o particular assume a responsabilidade de compensação, ele faz do jeito que ele quer, em qualquer lugar, ninguém vai supervisionar, ninguém vai cobrar. Então, é um caos e nós temos que ordenar isso porque aquele empreendimento ou particular que suprime serviços ambientais da cidade, ele precisa repor esse serviço ambiental. Não é plantar 10 árvores pequenininhas para compensar uma árvore de 70 anos. Sem dúvida. Na verdade, é o serviço ambiental que aquela árvore de 70 anos prestava, precisa ser compensada. Isso não é plantar árvores em qualquer lugar. Então, outro objeto da frente é a questão da CPI, da compensação ambiental, que vamos discutir agora, semana que vem, o acompanhamento da lei de zoneamento até a sua votação, enfim, as agendas são bastante amplas. Vereador Jonas Camisa Nova, eu queria agradecê-lo pelo bate-papo, por essa discussão sobre dengue, sobre lei de zoneamento, sobre regiões da Zona Sul, sobre reformas, aquilo que está ao alcance da prefeitura no sentido dessa atuação pública que a vereança prevê. Queria agradecê-lo e contar com o senhor mais vezes aqui conosco. Estamos aí à disposição de vocês e dizer para vocês e para os nossos ouvintes que estamos lutando aqui na Câmara para dar uma vida melhor para os nossos munícipes. A saúde, então, nem se fala, é uma coisa que a gente tem andado, brigado. Eu fico muito triste quando eu tenho que ligar a um hospital para dizer que tem um paciente jogado, né, nos corredores. Inclusive, minhas emendas foram dirigidas praticamente tudo para a saúde. E dizer que gostaria de deixar aqui uma ideia da gente, assim, eu gostaria de ver ainda um governante, um prefeito, um governador, quando se fala em habitação, entrar dentro daquela comunidade, certo? Devastá-la e construir no vertical, ou aliás, no horizontal, certo? Eu acredito que com os espaços que nós temos na comunidade hoje, com um quarto, né, da área que eles ocupam, a gente estaria hoje, certo? Dando para eles cidadania, saúde, segurança, porque as viaturas hoje não entram dentro das comunidades, o problema maior nas periferias são as comunidades. Eu vejo na minha região que policiais, para fazer policiamento, tem que andar de lado nas vielas. Sim. Né? Então, dentro dessa mesma área, nós acumularia 4 ou 5 comunidades, entendeu? Sem ter que devastar o meio ambiente. Concorda comigo? Concordo. E ali teria que ter creches, escola, certo? Seria muito mais fácil e mais barato. Né? Porque hoje eu vejo o que é mais caro hoje na construção hoje da moradia, tudo, é o terreno. Se nós já temos isso, certo? Em cada área daria para acomodar de 4 a 5 comunidades. Então, pessoal, deixo aqui. Posso terminar, Wagner? Por favor, vereador. Deixo aqui um abraço a todos. Obrigado a todos os ouvintes que deixaram a gente entrar na sua casa. Obrigado e pode contar com a gente. E, Ricardo, boa sorte na sua pré-eleição a prefeito. Jonas Camisa Nova, @câmara.sp.gov.br, o telefone 3396-4464. Obrigado, vereador, valeu pelo bate-papo. Vereador Ricardo Yang, rapidinho, considerações finais. Não, é sempre muito agradável estar aqui no programa e debatendo, e essa oportunidade de ter um colega vereador debatendo, expondo seus pontos de vista, é muito estimulante. Eu acho que a TV Câmara presta um serviço excepcional à cidade de São Paulo. O recado que eu gostaria de deixar ao nosso telespectador é que esse é ano de eleição, então redobre a sua atenção em relação à cidade, aquilo que vocês desejam que mude na cidade, e vamos aproveitar o ano eleitoral para tornar essa cidade melhor.
E muito obrigado, Wagner. Muito obrigado, Jonas. Foi muito agradável estar com Ricardo você. Yang, @câmara.sp.gov.br, 3396-4681, o telefone do gabinete do vereador Ricardo Yang. TV Câmara de São Paulo, informação para a cidadania.